Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos à aula de filosofia. Hoje a gente vai falar novamente naquela mesma temática de dois temas. O primeiro sendo o René Descartes e o segundo tema sendo a filosofia do iluminismo. Então vamos lá. Bom, iniciando a nossa primeira aula aqui, a gente vai falar sobre Descartes, que ele foi começando para falar sobre a biografia dele, ele foi um filósofo, matemático, cientista e militar francês, nascido em 1596, né? Aí entre o século XVI e XVII. Ele vai seguir a carreira militar durante o começo da sua vida, até que ele vai iniciar os estudos de direito numa faculdade jesuíta, que era muito renomada no país dele. Só que ele vai se decepcionar com o estudo do direito na faculdade e ele vai romper com o pensamento que tinha dentro dessa universidade, que era aristotélico, e criar a própria linha de pensamento dele. Lembrando que o pensamento aristotélico tinha a ver com a razão. E o que a gente vai ver aqui é mais uma filosofia voltada à experiência científica. Bom, falando agora um pouco sobre os feitos de Descartes, ele foi, no campo da ciência, responsável pelo estudo da refração da luz, e na matemática, onde ele é mais conhecido, ele é basicamente o pai do plano cartesiano, que é o que vocês estão vendo aí, já devem ter visto em outras matérias também, provas, enfim. Então ele é bem relevante nesses dois campos. Mas, onde a gente vai estudar ele aqui hoje, né, obviamente, é filosofia. E por que ele teve importância na filosofia? Descartes, ele vai ser o primeiro pensador que vai romper com esse lado aristotélico, né, nessa época da filosofia moderna, e ele vai trazer uma coisa que antes não tinha sido considerada nas épocas anteriores à história, que é o estudo da filosofia através da razão crítica da ciência. O que isso quer dizer? Que ao invés da filosofia ser pensada por um lado metafísico, né, religioso, ou um lado racional, que era debatido pela filosofia, o que Descartes vai propor é que a filosofia seja discutida pelo método científico. Então, ele vai utilizar muito da lógica e nos seus estudos ele vai considerar o principal fator que vai definir a verdade dentro da filosofia como sendo a ciência. Muitos pensadores vão utilizar esse pensamento dele mais para frente e basicamente a conclusão que vai definir a diferença dele dos filósofos medievais é que ele vai considerar a ciência como esse fator para a filosofia, enquanto que os outros pensadores que a gente já tinha estudado antes vão considerar apenas a razão e a experiência metafísica como esses fatores definitivos para a filosofia. Aí a frase que mais famosa dele, talvez até uma das frases mais famosas da filosofia, é que penso logo existo. Essa frase, apesar de parecer muito simples, ela é a frase que mais expõe o lado complexo da filosofia do René Descartes. O que ela quer dizer? René Descartes ele diz que a verdade ela só pode ser atingida se a gente começar a duvidar de tudo que existe. Para ele, ao invés da gente ter uma verdade que seja obtida através da razão, igual os filósofos anteriores falavam, para ele a verdade deveria ser universal. Né? O que isso quer dizer? Uma verdade que seja a mesma aqui, seja a mesma na China, seja a mesma lá na Lua, seja uma verdade universal, uma verdade que tenha o mesmo valor para todas as pessoas e para todos os conceitos. E por isso ele vai trazer esse lado de que a gente deveria basicamente duvidar de tudo que já tenha sido oferecido para a gente e através da nossa própria experiência científica definir o que é verdade ou não. E, bom, essa frase dele, muitas pessoas debatem sobre a tradução dela, porque ela foi escrita originalmente em latim. Em latim ela tem outro significado, mas o que ele quer dizer com isso, né?
entrando num contexto mais profundo da frase. Que quando a pessoa pensa, o que está existindo nela não é necessariamente ela, mas o pensamento. E por conta disso, o René Descartes vai dizer que, ao falar essa frase, o indivíduo ele pode duvidar de tudo, inclusive do próprio pensamento dele. E aí você vai falar, nossa, mas se eu tô duvidando do meu próprio pensamento, o que vai poder ser uma verdade para mim? Aí ele traz um conceito conhecido como o gênio maligno, que é um gênio que vai trazer uma verdade falsa para você e que você só vai atingir a sua verdade duvidando desse próprio gênio maligno. E para ele, para acontecer isso, três coisas têm que ser relevadas nessa busca da verdade: ignorar os sentidos, porque até mesmo os sentidos podem mentir para você; os sonhos, porque uma verdade dentro de um sonho não é uma verdade necessariamente verdadeira. Gostei dessa frase, né? Mas dentro de um sonho, tudo pode acontecer. Mas isso não quer dizer que essas coisas dentro dele sejam verdades. E o último conceito aqui, também, que é mais complicadinho de entender, é as variâncias falsas da matemática. Aí, voltando naquele conceito do gênio maligno, imagina que uma pessoa chega para você, esse gênio maligno, e fale que 1 mais 1 seja igual a 2, o que é uma verdade. Mas, como o René Descartes fala que você deveria duvidar de tudo, você vai também duvidar desse gênio que fala isso, e através das suas próprias experiências científicas você vai adquirir a verdade e vai contradizer ele, nesse gênio, ou afirmar o que ele está falando. René Descartes é um filósofo bem complicadinho. Geralmente a gente, quando está estudando ele, acaba sintetizando muito o que ele tem a oferecer, não vai muito mais pro lado profundo dele. Mas eu recomendo que vocês vão atrás, porque tem coisa dele que é muito complicada de se explicar numa aula aqui de 10, 15 minutos. Mas geralmente em vestibular o que eles vão mais cobrar de vocês mesmo é esse lado de da filosofia geral dele, né? E o impacto que ela teve. Agora, indo para outro tema, pessoal, vamos continuar aqui com a filosofia do iluminismo. Não sei se vocês já estudaram na história, mas o iluminismo foi a fase que dividiu a Europa medieval da Europa moderna. E, consequentemente, como o mundo inteiro foi influenciado de alguma forma pela Europa, o mundo inteiro também foi influenciado por essa, como dizer, essa revolução que teve nos conceitos científicos e filosóficos da Europa. Bom, após o século XVI, a igreja na Europa estava lentamente perdendo seu poder econômico e político, né? A gente já viu que teve diversos fatores para isso, como guerras, o protestantismo, e enfim. Só que no século XVII as pessoas já estavam cansadas do poder excessivo que a igreja tinha na Europa, porque além de a igreja combater a ciência, a liberdade política que as pessoas tinham, a liberdade econômica que os mercantilistas tinham, ela já estava começando a. O pessoal já estava começando a desconfiar de tudo que ela oferecia. E aí, por fim, vai acontecer essa ruptura nas fases históricas e a gente vai observar como que se deu essa ruptura. Bom, nessa época, o fator que vai mais influenciar o mundo vai ser a Revolução Francesa. A Revolução Francesa a gente estuda na história como um fator que fica na Europa e que exclui tudo o que existia na época medieval, porque todos os povos vão se influenciar por ela e vão aderir aos ideais principais que ela oferecia. Quais são esses ideais? Na Revolução Francesa, os principais políticos, né, os pensadores que estão nessa revolução, eles estavam querendo almejar a garantia da liberdade, da fraternidade e igualdade do povo francês.
Aí vocês vão lembrar do Liberté, Fraternité, Égalité, né? Mas, por que se deu essa revolução? Na França, nessa época, o Estado estava ligamente não, estava profundamente ligado à igreja e, claro, isso, como a maioria da França naquela época era religiosa também, isso não era um fator que realmente incomodava eles. Mas, o que que isso acontecia? O que que isso gerava, né? Isso gerava que as minorias que tentavam sair desse âmbito religioso iam ser oprimidas, além de que toda a verdade política era gerada e influenciada pela verdade da igreja. Então, esses pensadores mais modernos e que estavam querendo esses ideais do iluminismo vão achar ruim, né, vão se contradizer com esses pensadores e eles vão criar novos ideais para serem discutidos durante essa revolução. Aí aqui a gente vai ver alguns desses ideais. Montesquieu, na época, a França estava com um regime monárquico, né, absolutista. A Inglaterra, se não me engano, já tinha passado do absolutismo monárquico, ela já era uma monarquia constitucional. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, enquanto na Inglaterra o rei tinha que obedecer também à Constituição do Estado, na França não. O rei ele era a Constituição. A verdade era o rei. Então Montesquieu, que é um pensador dessa época, ele vai ser contra isso e ele vai defender não só o fim da monarquia, mas também a divisão desses poderes de forma igualitária, similar ao que a gente tem aqui no Brasil, né? Divisão do poder em três. E o principal dele, que vai influenciar todos os reis da Europa, é que a Constituição que fosse aplicada nesse país, ela também teria que ser obedecida pelos governantes e o Estado ele deveria limitar seus poderes de acordo com o que estava escrito na Constituição. Rousseau, outro filósofo da época, ele vai criticar o absolutismo monárquico. Aí a gente entra para falar sobre o absolutismo constitucional que tinha na Inglaterra. O rei na Inglaterra ele tinha que respeitar a Constituição, né? E ele também não tinha mais esse poder político todo que o rei da França, por exemplo, tinha. E o ideal principal dele, ele vai defender a ideia de que ao nascer todos os homens eram iguais e por isso esses homens mereciam a liberdade. Falando isso meio solto assim, parece que não tem muita influência, mas o que isso quer dizer? Isso ia contra, por exemplo, a escravidão. Se todos os homens eram iguais e livres ao nascer, por que existia escravidão? Isso mais tarde vai ser discutido e a escravidão vai ser combatida principalmente por conta desses ideais. Isso foi um exemplo, claro. Mas aí a gente poderia falar também sobre liberdade política. Todos os homens nascem iguais, então todos os homens têm direito a votar. Né? Nessa época existia ainda aquele conceito de que um cidadão só poderia votar de acordo com a renda dele ou com o status dele social, enfim. E Voltaire, outro pensador dessa época durante a Revolução, ele vai defender a liberdade de expressão incondicional. Inclusive ele tem uma frase que ficou muito conhecida na época, é o seguinte: eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu defenderei até a morte seu direito de expressar sua opinião. E, bom, como eu tinha dito antes, a verdade nessa época era definida pelo Estado e pela Igreja, então qualquer ideal que era contra eles era fortemente combatido. Voltaire vai olhar para isso e vai ser contra isso. Então o que ele vai defender é essa liberdade de expressão, até mesmo para os opositores do Estado. Bom, com isso a gente fica no fim aqui da filosofia do iluminismo.
Claro que eu poderia me aprofundar muito mais sobre esse conceito, né, mas aí entraria muito mais na questão de história do que da própria filosofia. Mas a gente vai ver os rumos que isso tomou na próxima aula com a filosofia de Immanuel Kant e também a filosofia da Alemanha. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e tchau, tchau.